Muito bem, já estamos de volta com o segundo bloco do programa Amazônia Mulher e hoje nós estamos recebendo aqui duas convidadas muito especiais, que são a irmã Rose e também a irmã Nilda Nair. E eu quero que vocês expliquem um pouquinho pra gente, irmã, o que são congregações, porque são várias, né? Explica para quem está assistindo o nosso programa o que é congregação. Uma congregação religiosa, ela nasce a partir de uma realidade, uma necessidade. Por exemplo, onde há uma congregação conventual, ela nasce de uma necessidade de uma vida de oração, porque há a vida religiosa que é conventual, há a vida religiosa que é de vida ativa, e há a vida religiosa de irmãs consagradas e há a vida religiosa de leigos e leigas consagradas, várias formas, né? Então, a congregação, por exemplo, aqui em Manaus, nós temos um convento das irmãs Clarissas Capuchinhas, que vieram para Manaus na época que os capuchinhos completaram 100 anos de presença no Brasil. E ainda o nosso querido e saudoso Frei Mário Monacelli, que foi o grande empreendedor para que se realizasse essa presença dessas irmãs. Elas têm o mosteiro delas lá na Cidade de Deus, né? Que é na Zona Leste. E a vida contemplativa temos muitas. Por exemplo, aqui tem as irmãs do Retiro Santana, que são as irmãs Doroteias, né? Nós somos irmãs franciscanas missionárias de Maria Auxiliadora. Já a Rose é Maria Imaculada do Coração de Maria. E assim são muitas as congregações, as salesianas aqui ao lado, né? E cada congregação tem um carisma. Um carisma é a força movedora para a vida e para a ação, para a missão. O carisma é aquilo que move para algo, né? Então cada carisma é diferente. Por exemplo, congregações franciscanas têm mais de 300. Mais de 300 ramos de congregação franciscana. Nós somos um desses ramos. São muitas, né? São muitas. Nós somos franciscanas missionárias, que é o nosso carisma, é franciscano missionário, que é voltado para seguir Jesus Cristo pobre, humilde e crucificado, exercendo as obras de misericórdia. Tanto que a nossa fundadora, a Santa Maria Bernarda, ela foi canonizada em 2008, nós tivemos uma bonita celebração na catedral aqui, onde ele celebrou, e foi em Roma a sua canonização. Ela foi chamada pelo Papa a missionária da misericórdia. A missionária da misericórdia na América Latina, porque Santa Maria Bernarda, ela era uma irmã conventual na Suíça, em Altstetten. A irmã Bernarda optou por uma vida de servir os mais pobres. Certo. E a senhora, irmã Rose, fala um pouco pra gente do seu carisma. A senhora já faz parte das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, né? Como é que então, as Irmãs do Imaculado Coração de Maria têm um carisma que é a busca contínua da vontade de Deus, na realidade presente, né? Na realidade onde as irmãs estão inseridas. Então, assim, nossa missão, ela hoje é centrada na educação. E aí, mais na região sul, tem várias escolas, também na questão da saúde, nos hospitais e também na saúde alternativa. E inserida nos meios populares. Então, o carisma, né, cada irmã realiza a sua missão dentro do carisma a qual Bárbara Marques, que foi a fundadora da nossa congregação, deixou como herança. E esse carisma de fazer a vontade de Deus, a gente, assim, nos espaços de missão, a gente vai dando corpo a esse carisma, dando vida a esse carisma. Por exemplo, nós aqui em Manaus, a gente tem um carisma muito específico, que é atender as jovens mulheres que são vítimas da violência, seja ela vítima da violência intrafamiliar, a violência do tráfico de pessoas, qualquer tipo de violência, porque Bárbara, né, ela é austríaca, mas ela fundou a congregação no Brasil. E a nossa congregação é uma das primeiras congregações de vida ativa. E quando ela veio para o Brasil, ela já trabalhava na Áustria com meninas, né, em situação de
de violência, meninas que vinham para a cidade em busca do trabalho e acabavam caindo na exploração sexual, vítimas da violência. E quando ela chega no Brasil, ela continua com esse trabalho. Olha, muito interessante. E eu queria também saber por que vocês não usam o hábito, né, que é tão convencional, a gente vê por aí as freiras utilizando os hábitos e vocês não fazem uso. Eu queria saber por quê. Então, a nossa congregação, como a grande maioria das congregações, no início sempre usaram o hábito, né? Hoje, que as congregações que são fundadas hoje, nem todas usam, mas também tem algumas que buscam usar. Mas as congregações que têm uma vida, assim, uma vida mais ativa, por ocasião do Concílio Vaticano II, muitas delas optaram em não usar mais o hábito. E a nossa congregação foi uma delas. E por que não usar o hábito? Né? Para que as irmãs pudessem ser mais livres, né? Pudessem ir para a missão mais à vontade. Imagina, assumir uma missão no Nordeste, aqui no Norte, né? No interior, né? Andando a cavalo, ter que andar de bicicleta, né? A forma de transporte que tinha na época era muito difícil. Então a congregação opta também ser uma congregação, como era uma congregação de vida ativa, de ser também uma congregação mais livre, né? Então a roupa ser uma roupa comum. E, irmãs, eu queria que a gente desmistificasse algumas coisas. Tem gente que pensa que freira não pode usar batom. Antes de vocês serem religiosos, vocês também são mulheres, né? Vocês cuidam da beleza. A gente não tem assim o culto ao corpo, né? Não é um voltar-se para ter uma beleza, para se esnobar na beleza. Mas conservar a saúde é fundamental, e porque nós somos femininas, mulheres, a gente é mulher. Primeiramente, tem que ser mulher para poder ser religiosa, porque se você não assume sua identidade feminina, como você vai ser um carisma feminino nessa sociedade, né? Então, claro, nós nos vestimos com sobriedade. Nós temos um taier, que é marrom, com uma blusa branca, para as solenidades da congregação. Então, quando há uma solenidade na congregação, a gente veste essa roupa. Mas assim nós vestimos normal, né? Como qualquer mulher se veste. Usa batom, usa colar, né? Eu particularmente gosto muito de usar colares, né? Principalmente os colares que dizem respeito a uma realidade, né? E eu sempre gostei muito dos colares indígenas, então por isso que eu assim gosto muito. E também essa questão da roupa, né? Eu acho que do batom, né? De vez em quando de usar uma base, uma sombra, isso não significa que por ser irmã não pode usar, né? Até porque isso faz parte do nosso ser, como a irmã Nilda falou, né? Nosso ser, nossa identidade mulher. E dizer para as jovens assim, né? Porque tem muita gente que diz assim, não, eu não quero ser irmã porque tem que se privar de tudo. Dizer para as jovens que não, né? Isso não impede que a gente não possa ser irmã, muito pelo contrário, né? Acho que a beleza, eu sempre digo, né? Eu sou uma apaixonada pela beleza. E muitas vezes eu tenho a tendência de transformar o trágico em belo. Por quê? Porque assim, eu acho que nós, né, todas nós, mulheres, homens, a gente nasceu para viver bem, né? E nasceu para ser feliz. Então, independente da vocação que a gente assume, seja ela a vida religiosa consagrada, seja um matrimônio, a vida leiga, a gente tem que se sentir bem. E se você usar um batom, né, se você se arrumar um pouquinho mais, lhe faz bem, isso não impede de você ser irmã, né? Eu uso e eu gosto muito, né? E aí fica muito bonito, viu? Olha só, gente, a gente vai para o intervalo rapidinho. No último bloco eu quero saber um pouco do trabalho que vocês realizam aqui na nossa região. A Amazônia Mulher vai agora para um breve intervalo, eu volto já, não sai daí.